Nós estamos na sexta campanha de volta para casa e hoje quem vai estar ministrando a palavra do Senhor é o nosso irmão evangelista Wilton. Então já estou passando para ele em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Deus está aqui. Hoje nós estamos dando encerramento nesta campanha, que foi uma bênção, né, irmãos? Ouvimos palavras maravilhosas que Deus ministrou através de cada um dos seus servos, da sua serva que passou, né, por esta tribuna. Palavras que edificaram a nossa fé. Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Peço a você que compartilhe, por favor, esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas pela pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Abra a palavra de Deus comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17 e o versículo 1. Vamos hidratar, né, irmão? Hoje eu vou pregar bem calminho, que eu já estou... Tentar, né? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Você pode se assentar glorificando a Deus. Amados, eu passei hoje meditando em algo que Deus pudesse falar um pouco mais no nosso íntimo nesta noite. Todos conhecem, amados, a história de Davi. Um homem que foi escolhido por Deus e não teve outro na face da terra que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O homem que desde a sua juventude, da sua mocidade, da sua pequenez, já tinha uma intimidade com Deus. Sabia escutar a voz do Senhor e a atender, queridos, de tudo aquilo que Deus lhe falava. Sabia quando Deus o repreendia, sabia aceitar a repreensão do Senhor. Um homem que caminhou e trilhou os seus pés no caminho em o que o Senhor lhe chamou. Quando errou, soube que o erro era totalmente dele, se consertou diante do Senhor e o Senhor o ergueu e o levantou novamente. Um homem que a história dele, amados, é uma história linda e que, se você olhar para o versículo deste texto, a qual nós lemos aqui, você vai entender que esse homem, ele tinha uma preocupação dentro dele.
Ele um dia sentado no seu palácio, no seu trono, juntamente com o profeta, ele declara algo, queridos, e algo que ele se preocupava muito. Ele olha ao seu redor e vê toda a beleza de sua casa e diz: eu moro numa casa de cedro, mas visto que a arca da aliança, a presença onde habita o Todo-Poderoso, está debaixo de cortinas. Ali, queridos, gera dentro do coração deste homem um desejo ardente de começar agora um grande empreendimento, de fazer uma casa para o Senhor habitar dentro dela, de fazer um lugar onde ele pudesse colocar a arca e a presença do Todo-Poderoso. E dentro dele começa, queridos, a gerar algo que era tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, que se você começa, queridos, a olhar e tentar entender o desejo e o anseio do coração de Davi em construir um templo, ainda mais que o profeta, olhando para ele, dá um incentivo àquele homem, dizendo: o Senhor é contigo, que seja feito o desejo do teu coração. Só que não era o desejo do coração de Deus. Aqui eu comecei a olhar, queridos, e comecei a tentar a entender o porquê, queridos, que muitas vezes nós, servos do Deus Altíssimo, colocamos algo dentro do teu coração que não vai machucar ninguém, que não vai ferir ninguém, que não vai mexer com a vida de ninguém, mas que vai trazer outrora benefícios para tal. E o que muitas vezes acontece foi o que aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi? Davi, ele não pediu orientação nenhuma ao Senhor, e nem perguntou se o Senhor estava preocupado em estar embaixo de cortinas e ele estar numa casa de cedro. O que muitas vezes também acontece em nossa vida, nós colocamos algo dentro do nosso coração que aos nossos olhos e ao nosso entender não vai machucar ninguém, não vai ferir ninguém, não vai agredir ninguém e vai trazer benefícios, mas esquecemos de dobrar o nosso joelho e perguntar se é da vontade de Deus. O que não está, queridos, na vontade do Senhor não vai dar certo na nossa vida. É por isso que muitas pessoas, querido, não entendem quando houve um não de Deus. Porque o não de Deus, querido, machuca, fere. Mas nós temos que entender que o não de Deus é um sim para nós. Nós não vamos conseguir entender o que está acontecendo neste exato momento, mas lá na frente você vai entender. Sabe, queridos, eu busquei muito isso e comecei a tentar entender. E isso que eu estou tentando passar aqui para você, com a ajuda do Espírito Santo, está escrito aqui, ó. No livro dos Salmos de número 132. No versículo 1, a palavra do Senhor começa nos dizendo assim, ó: lembra-te, Senhor, de Davi,
e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, e nem subirei à minha cama, e não dormirei o sono aos meus olhos, e nem repousarei as minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e achamo-nas no campo do bosque, achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos e prostrar-nos diante do escabelo dos seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Queridos, o desejo desse homem era tão grande, queridos, em construir algo para o Senhor. O desejo desse homem era tão grande e ardia tão forte dentro do seu coração, que ele disse: Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Eu não entrarei na minha casa, não fecharei os meus olhos, não subirei na minha cama, não darei descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor. O que Davi, querido, não esperava era um não de Deus. O que Davi não esperava, queridos, era um não de Deus. Eu fui procurar, queridos, na história e na Bíblia Sagrada, o porquê, queridos, que isso aconteceu. E eu disse: Pai, será que foi somente com Davi? Deus disse: lógico que não. Acontece nos dias de hoje? Acontece. Quantos de nós aqui já não quisemos fazer do nosso jeito, com a nossa força, e dizemos: Senhor, vai ser benefício, vai ser bom, e colocamos diante de Deus com as palavras, já dizendo que nós vamos fazer, mas não perguntamos para Deus se podia, mas não perguntamos para Deus se era da vontade dele que nós fizéssemos tal empreendimento, que nós entrássemos em tal combinação, que nós entrássemos em tal algo que seria benefício talvez para a casa de Deus, talvez para a família, mas não pedimos orientação a Deus. E eu fui buscar na história, queridos, e olha que coisa. Eu achei aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: e passando por Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. Queridos, o desejo do coração do apóstolo Paulo era de pregar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo na Ásia. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que o desejo do coração dele não era o desejo do coração de Deus. Qual era o problema, querido, de anunciar o evangelho? Não sei.
Por que que Deus impediu que eles entrassem na Ásia? Não sei. Eu sei que ele estava com um anseio muito grande, porque a Bíblia vai dizer que por 2 vezes o Espírito Santo impediu que eles entrassem naquele lugar. Paulo talvez ele ficou meio confuso, e de repente a Bíblia vai dizer que ele teve uma visão de um varão macedônico dizendo: ei, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo agora começa a entender que não era para ele entrar na Ásia, mas que era para ele ir para a Macedônia, que a Macedônia estava precisando de ajuda. E qual era a ajuda? Era que o Evangelho de Jesus Cristo fosse anunciado naquele lugar. A vontade dele era boa de pregar na Ásia, sim, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse a Macedônia. Ele disse: bom, agora eu estou no caminho correto, então vamos nos apressar e vamos lá. E eles pegaram viagem e começaram a direção. Estava na direção que Deus tinha falado com eles. Aí a Bíblia vai dizer que eles chegam na cidade de Filipe, que era a primeira cidade da Galácia ali. Depois da Galácia, a primeira cidade da Macedônia. Eles entram em Filipe ali, ficam por uns dias naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que agora eles saem a porta fora, vai à beira de um rio, e ali ele começa a anunciar o Evangelho. As mulheres que estavam ali, e Deus, sabendo que uma mulher com o nome de Lídia tinha o seu coração voltado a Deus, toca no coração daquela mulher, abre o seu entendimento para escutar as palavras que Paulo dizia, e ali começa a primeira mulher que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Foi batizada ela, a sua casa, e o propósito de Deus começa naquele lugar. Paulo disse: está dando certo. E agora eles saem e começam a anunciar o Evangelho. E por dias, uma menina endemoniada, com um demônio de adivinhação, começa perseguindo eles. E o coração de Paulo fica ali, angustiado pela voz daquele demônio que dizia: esse é um santo homem de Deus, esse prega o verdadeiro Evangelho. E Paulo, irando-se com isso, olha para aquela menina e diz: em nome de Jesus o Nazareno, sai dela. Aquela menina liberta. Os homens que ganhavam dinheiro através das adivinhações que aquela menina fazia, ficaram irados, pegaram Paulo e Silas, levaram para uma praça, chamaram o magistrado e diz: esses judeus estão pregando um evangelho que nós aqui, como romano, não aceitamos que eles façam tal coisa. Arrancaram as vestes dele e desceram açoites de vara nele, jogaram eles dentro da prisão. E agora? E como é que faz? Eu estava no caminho correto, eu queria ir para a Ásia, o Senhor disse que era para vir para cá, e agora? Você acha que ele se entristeceu? Você acha que o coração dele esmureceu? Não, Paulo conhecia o Deus a qual o arrancou da onde arrancou. Ele fez o maior pastor que já passou pela face dessa terra, sendo homem. Ele levantou um homem com capacidade intelectual, com capacidade física, com capacidade espiritual. O homem que tinha os 9 dons espirituais sabia quem era o Deus que tinha enviado ele para aquele lugar. Estou machucado, estou ferido, estou arrebentado. O que nós vamos fazer, Silas? Vamos orar, vamos louvar, vamos engrandecer ao nome do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ai, subialaba, sob calamandarás. Às vezes nós não entendemos porque tanto açoite. Talvez nós não entendemos porque tanta luta, porque tanto problema. Mas uma coisa nós entendemos: que
nós estamos no caminho certo, que nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas que nós estamos fazendo a vontade daquele que nos enviou. A Bíblia vai dizer que eles louvavam, que eles oravam, machucados e presos. E a Bíblia vai dizer que naquele silêncio, que os dois oravam e louvavam, o som que eles faziam, todos os presos que estavam ali escutavam. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite um terremoto chacoalha os alicerces daquela prisão. Todos que estavam presos foram soltos. A porta da prisão se abre. O carcereiro, quando ouve aquilo, fica amedrontado, pega a espada para tentar se matar. E Paulo diz: não faça isso. E imediatamente ele diz: o que preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz: sei, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Olha o propósito, querido, olha o propósito. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que estavam ali, continuaram ali, ficaram presos. Paulo vai à casa do carcereiro, prega para ele, prega para a família, e a família é salva. Querido, será que em meio a problemas, em meio às lutas, em meio às dificuldades que nós vivemos e que nós passamos, nós conseguimos entender, queridos, que tudo que nós devemos fazer na face dessa terra é pedir orientação a Deus, amado, por tudo, por tudo, por tudo. Porque se é da nossa vontade, talvez não seja da vontade de Deus. E se não for da vontade de Deus, querido, pode ter certeza, não vai dar certo. Por que você está falando isso? Porque Deus, Ele tem um projeto na minha vida. Porque Deus, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. E se nós fizermos do nosso jeito, não vai ser do jeito de Deus. E o projeto não vai dar certo. Ah, mas Deus vai fazer dar certo. Por quê? Porque o seu vai dar errado. E você vai ter que retroceder e perguntar: Deus, aonde está o erro? Ele diz: não era para você ir por aqui, era por aqui. Quer um outro exemplo? Êxodo. Capítulo 13, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer assim: olha, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Moisés, por tudo que nós conhecemos da história, depois de muito questionar, ele faz a vontade de Deus. Porque quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele tentou fazer da maneira dele. Ele disse: eu estou pronto, eu estou pronto. Ele falou: nada, do seu jeito não vai dar certo. Depois, com 80 anos de idade, agora Deus fala: agora você vai fazer do meu jeito, porque do meu jeito vai dar certo. Aí Deus envia, e a história vocês conhecem. Depois de tudo que
que aconteceu ali? Faraó resolve liberar o povo. Aí o povo sai andando, Moisés disse, ó, bora, caminho curtinho. Deus falou assim, Moisés, agora não. Dá licença que eu te usei até aqui, mas quem vai guiar esse povo vai ser eu. Se você for fazer do seu jeito, querer levar o pessoal para o caminho curto, não vai por aí. Por quê? Porque ali na frente eles vão encontrar com os filisteus, e se eles verem a guerra, o projeto que eu tenho vai por água abaixo, eles vão voltar para o Egito. Então, da maneira que você está querendo fazer, não vai dar certo. Pode deixar que eu vou conduzir o povo. E o que você vai fazer? Coloca esse povo no deserto. No deserto, no deserto. No deserto, querido, é onde nós aprendemos. Deserto é escola de Deus. E tem pessoas, querido, que não querem passar pelo processo do deserto. Querem fazer do seu jeito, querem ir para o caminho. Sabe por que muita gente se arrebenta? Porque quer fazer, chega na igreja, aceita Cristo, ou volta para Cristo. Aí fala assim, não, eu já sei, o caminho é ali, ó. Não, não é ali, o caminho é aqui. E quer ir para o caminho curto. Aí chega lá, vê o problema, a dificuldade, a guerra, e vai da sua maneira, não aguenta. E o que acontece? Volta para o Egito. O Egito é o quê? O mundo. Quantos que passaram aqui esses tempos mesmo, estava aí, nós estávamos batalhando, missionário aí em casa, fazendo isso, abandona, por quê? Por que abandona? Por que não quer? Porque quer seguir do seu jeito. Cara, do seu jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. E as pessoas continuam quebrando a cara, aí sai daqui e pula para... não, vamos para a igreja do lado aqui. Aí não vai dar certo, aí pula daqui, vamos, tem outra ali na frente. Aí pula dali, não, vamos, outra, tem outra na virada ali. E não vai dar certo. Porque quando você está na direção, querido, mas eu vou entrar no deserto. Vai, entra no deserto. Aí a Bíblia vai dizer que durante o dia tinha uma nuvem que cobria aquele povo. A glória do Senhor se manifestando em meio a uma multidão. À noite, quando fazia frio, as colunas de fogo se acendiam e aquecia aquele povo. A Bíblia vai dizer que todos os dias o maná descia, era alimento para aquele povo. Eles andavam e as vestes não envelheciam, as sandálias cresciam no seu pé. Deus cuidava de tudo. Mas por quê? Porque estavam na direção de Deus, na vontade de Deus, no desejo de Deus. E quando você está, queridos, na vontade do Senhor, tudo dá certo na sua vida. Tudo vai caminhando, o Senhor vai colocando tudo no lugar. Não é de repente, irmãos, que do dia para a noite sua vida vai virar mil maravilhas. O Senhor, Ele tem que ir ajeitando as coisas. Davi disse, ó Senhor, e aí? O Senhor disse, não. Só que o Senhor, querido, Ele faz, mas Ele também explica. Se você já quebrou a cara alguma vez tentando fazer algo da tua vontade, ainda mais que o profeta incentivou ele, porque o profeta também estava desligado essa hora, estava com a cabeça,
Só que Deus mandou o profeta de novo, vai lá e conserta o erro lá. Você tá doido? Quem mandou você falar aquilo lá para ele? Não, vai lá e conserta. Aí Deus, querido, ele fez na vida desse homem, Davi. Eu tirei como exemplo aqui, Deus, ele fez uma promessa, e deu uma profecia incondicional a Davi. O que é uma profecia e uma promessa incondicional? Querido, quando Deus faz de uma promessa incondicional à minha e à tua vida, pode se levantar o diabo, o capiroto, o inferno, Satanás, nada faz parar a promessa incondicional. Deus falou, está falado, ele bateu o martelo, ele decretou. E acabou, irmão. E qual foi a promessa incondicional que Deus fez a Davi? A primeira, deixa eu ver, 1 Crônicas 28:3 vai dizer assim, ó: porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque é homem de guerra, e derramaste muito sangue. Ele explicou. Aí vem a promessa, querido, incondicional, em 1 Crônicas 28, versículo 6. E me disse, teu filho Salomão, ele edificarás a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Essa foi uma promessa incondicional. Podia levantar, irmão, qualquer um, Deus ia derrubar todo mundo para que a promessa dele se cumprisse. Ele explicou, disse: Davi, não, você não, você é homem de guerra. O desejo do teu coração foi bom, foi ótimo, foi maravilhoso, eu aceitei, mas não por você. Queridos, eu já vi, conheci pastores, já ancião, velho, por onde eu passeei e andei, que a obra só andou depois que o homem jubilou e o filho tomou conta no lugar. Porque ficou batendo cabeça 70, 80 anos. E Deus dizia: a promessa está sobre ele. Tem coisas, querido, que as pessoas vivem brigando, porque eu quero, porque o Senhor tem que me dar, porque isso, porque aquilo. Aí o Senhor não responde nada, fica em silêncio, vai lá e vou fazer. Querido, se o Senhor não te respondeu, não faça. Essa promessa cumpriu à risca. Salomão, quando Davi morre e herda o trono, e o tempo da edificação do templo começa. Querido, não faltou nada, veio com muita abundância, tudo aquilo que Davi projetou e colocou no papel. Ele disse: Salomão, não sai daqui, está aqui, o projeto está aqui, do jeito que foi desenhado, que foi colocado, faça da maneira, não sai disso aqui.
Eu não posso, mas a promessa veio sobre você. Você vai construir, fazer, e a arca da aliança será colocada dentro daquele lugar. A presença do Todo-Poderoso habitará dentro daquele lugar. E uma profecia que foi feita a Davi, que cumpriu-se à risca, uma profecia incondicional, queira o diabo ou não, iria acontecer. Isaías capítulo 11, e versículo 1 vai dizer assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Essas duas promessas incondicionais se cumpriram à risca na vida de Davi. Agora houve uma outra promessa, e essa promessa era condicional. Eu quero que você guarde bem isso, querido, o que é uma promessa incondicional e uma promessa condicional. Porque tem pessoas, querido, que você encontra e dizem: a promessa não cumpriu. Aquilo que você falou, teve um dia que eu fui pregar numa igreja aí, e depois eu voltei, depois de um ano, eu voltei para pregar lá de novo. E quando eu entrei para a porta da igreja, veio um rapaz para cima de mim, me parou na porta e falou assim: escuta, apontando um dedo assim para mim. Eu fiquei olhando ele. Ele: pode falar? A última vez que você teve aqui, você lembra de mim? Eu falei: não lembro, cara, eu ando por tantos lugares e vejo tantas carinhas, não lembro. Pode falar. Você falou algo para mim. Eu falei: e aí? Não se cumpriu. Eu falei: desde quando eu tive aqui, você está na presença? Ele falou: não. Eu falei: então. Sabe o que são promessas? Existe promessa incondicional e promessa condicional. Davi recebeu uma promessa condicional. Qual foi essa promessa? Está lá no Salmo 132 que nós estávamos lendo no versículo 12, que vai dizer assim, ó: se é essa aqui. Toda promessa condicionada, ela começa com um se. Vamos terminar de ler? O que diz? Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Infelizmente, essa promessa não se cumpriu. Se. Por quê, irmão? Promessa condicionada. Se acontece, se não, não acontece. E eu vou dizer para você algo que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas que recebem promessas de Deus e saem daquela porta para fora e vão bater perna lá no mundo, e volta achando que a promessa que Deus fez vai se cumprir. Só se Deus fizer de novo, irmão, porque a que ele fez já foi quebrada. Por quem? Por você. E se eu voltar? Só se Deus fizer de novo. Eu já fui pregar em lugares que Deus me tomou para dizer: a promessa que eu te fiz, eu estou te renovando essa promessa. Por quê? Porque tinha quebrado. Aí sim, irmão,
Fora isso, não cumpre. Promessa condicionada, querido, é aquela que Deus fala com você, e você vai permanecer, querido, até que a promessa se cumpra na tua vida. Ela tem um se eu balançar para cá, se eu pular para lá, se eu fizer aquilo. Olha a história, querido, do filho pródigo. E nós encerramos aqui esta campanha. Me dá aí, desejo e vontade, desejo e vontade. O meu desejo é que o Senhor me dá a metade dos bens que me pertencem, porque a minha vontade é ir lá para o mundo, é curtir o mundo, é fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Ele foi, gastou tudo, quebrou a cara, se levantou e voltou, mas ele voltou, e a promessa que ele tinha sobre a vida dele era incondicional. Qual é essa promessa? A mesma que eu tenho e a mesma que você tem, a mesma que você que está do outro lado também tem. Se hoje você saiu, voltou para a presença de Deus, a promessa incondicional, qual é a promessa? Se houve arrependimento, vai morar com Deus no céu, vai morar com o Senhor na glória. A festa que foi feita para ele, aqui simbolizava a mesma festa que acontece quando uma alma aqui se arrepende. A festa lá no céu foi a festa que aconteceu ali, simbolizando a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Essa promessa, sim. E se ele teve alguma promessa condicionada na sua vida que foi quebrado, aí é necessário busca, é necessário que o Senhor venha olhar para dentro de você novamente e enxergar que você merece uma outra promessa. Só que essas promessas, querido, condicionadas aqui, não se compara à promessa incondicional. Não se compara. Porque as promessas condicionadas, querido, elas são promessas que Deus faz aqui, é promessas da terra. Só que são promessas boas. Mas o que importa para nós encerrarmos esta campanha é que eu e você permaneçamos fiéis ao Senhor, para que essa promessa incondicional que aconteceu na vida de Davi, com que a promessa se cumprindo sobre a vida de Salomão, e cumprindo-se a promessa do profeta Isaías, e que gerou fruto em nós. Através dessa promessa incondicional foi alcançada a minha vida, a vida do pastor, a vida da missionária e a vida de todos nós que estamos aqui nesta noite. Queridos, fica com essa palavra. Desejo e vontade. Nunca se esqueça, todos nós vamos ter todos os dias desejo e vontade. Mas nunca se esqueça que se o desejo e a vontade que brotou dentro do teu coração não tiver brotado no coração de Deus, esquece. Esquece. Porque o não de Deus é um sim para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor?